conversando sobre vida cristã é vida de oração. Vida cristã é vida de adoração. Evangelho de João, capítulo 12, versos de 1 a 11. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem na Bíblia de vocês. Estou vendo todos com Bíblia, isso é muito bom. Vamos ver. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Oremos. Senhor Deus, neste momento, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, porque estamos aqui livremente, podemos estar cultuando o Teu nome. Obrigado também pelo Teu povo que se encontra aqui, e que todos, Senhor, possamos estar com nossos corações, com as nossas mentes abertas para ouvir, entender, compreender a Tua Palavra, que ela possa realmente fazer diferença em nossas vidas e possa trazer edificação para o Teu corpo da Tua igreja. Que o Senhor possa estar também me usando na transmissão da Tua Palavra e que Teu Santo Espírito possa realmente estar falando a todos nós. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Domingo passado, o irmão Amauri, ele trouxe uma mensagem sobre a família de Lázaro. Deus colocou no coração dele para falar dessa família e colocou também no meu coração para falar também da mesma família. Antes do pastor viajar, já havia preparado e Deus também falou no coração dele. Os textos são diferentes, mas a família é a mesma, a família de Lázaro. O texto bíblico, ele relata a história, então, desta família, composta por Marta, Maria e Lázaro. E era uma família muito querida
por Jesus. Jesus, por várias vezes, esteve na casa deles para visitá-los. E a Bíblia relata algumas dessas visitas. E nós estaremos pensando, refletindo nesta manhã, sobre uma dessas visitas. Esta família, ela morava na cidade de Betânia. Betânia era uma cidade muito próxima de Jerusalém. E Jesus, então, antes de ir para Jerusalém, ele então vai até Betânia, passa por Betânia e faz então esta visita à família de Lázaro. Jesus, ele amava muito esta família. Uma família querida que morava no coração de Jesus. E ele gostava muito de desfrutar da companhia deles. No capítulo 11, verso de 3 a 5, diz: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Eis que está enfermo aquele a quem tu amas. O amor de Jesus por aquela família era notório. As pessoas sabiam que Jesus amava aquela família. E ele expressava isso. O único relato bíblico que nós encontramos que Jesus chora por uma pessoa é na morte de Lázaro. Depois nós encontramos Jesus chorando novamente, mas é quando ele então está montado em seu jumentinho ao entrar em Jerusalém, mas ali ele não chora por uma pessoa, ele chora pelo povo de Israel. Então, era realmente uma família querida por Jesus. A Bíblia diz que quando ele soube da morte de Lázaro, o seu espírito moveu-se muito e perturbou-se, levando ele a chorar pela morte de Lázaro. Isso demonstra claramente o seu amor, não somente por Lázaro, mas também por todos que compunham aquela família. Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia não fala dos seus pais, provavelmente já eram mortos, e os três eram irmãos, morando em uma mesma casa. Por que Jesus os amava? O que havia de especial naquela família que despertava o amor de Jesus por eles? Mas antes de responder a essas perguntas, eu quero ler com os irmãos lá em 1 Samuel, capítulo 16, versos de 6 a 7. Primeiro livro de Samuel, profeta Samuel, capítulo 16, versos 6 e 7. Aqui nós temos o mandado do Senhor ao profeta Samuel para ungir
a Davi como rei de Israel. Então Deus manda o profeta Samuel à casa de Jessé para então ungir a Davi como rei de Israel. E logo que então o profeta chega à casa e se depara com o primeiro que é colocado à sua frente, Eliabe, o filho mais bonito, mais forte, mais vistoso de Jessé, ele então se convence de que seria aquele escolhido por Deus. Se impressiona tanto com Eliabe que ele até mesmo diz para Deus: certamente é esse. Então Deus vai lhe dar uma resposta até um tanto dura. Vamos ver então, capítulo 16, versos 6 e 7, diz assim: e sucedeu que entrando eles, o profeta e todos, os filhos de Jessé, viu a Eliabe, foi o primeiro que foi colocado à sua frente, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Essa foi a impressão então do profeta Samuel quando viu a Eliabe. Mas aí então no verso 7 o Senhor responde ao profeta e diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. O Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Mas Deus, o Senhor, Ele olha além. E Ele enxerga e vê coisas que nós humanamente não conseguimos enxergar. E lá no versículo 13, então, do texto que lemos, é colocado então Davi à sua frente, e nesse momento então o Senhor fala ao coração do profeta para ungir a Davi, porque era ele o escolhido. Isso quer dizer, irmãos, que o amor de Jesus pela família de Lázaro, ela não estava fundamentada em aparências. Não estava fundamentada em falsidades, ou mesmo em coisas materiais. Jesus então olha para aquela família, a família de Lázaro, e consegue enxergar algo mais. Algo mais que desperta então o seu amor, o seu carinho por aquela família. E naquela família não existia fingimento, até porque se existisse, Jesus o sabia. E ele então olha para o coração e conhece o íntimo, os pensamentos daquela família. E com isso ele consegue amar a todos. Descartado então as aparências, nós nos voltamos então às perguntas. Por que Jesus amava aquela família? O que despertou em Jesus o amor dele por aquela família? E aí então nós estaremos ressaltando 3 virtudes
que Jesus conseguiu enxergar naquela família que fizeram com que o seu amor pudesse ser despertado por eles. E nós vamos pensar nesse momento em serviço, tempo e adoração. Então, a primeira virtude que Jesus então consegue ver naquela família, que era uma família a serviço de Jesus. No versículo 2 do texto, na parte A do versículo, diz assim: fizeram-lhe, pois, uma ceia e Marta servia. A família de Lázaro era uma família pronta para trabalhar. Não havia preguiça, não havia corpo mole, mas havia disposição para o trabalho. Independente da presença física ou não de Jesus, o trabalho era realizado e era feito como ao Senhor e não como a homens. E aí eu quero ler com os irmãos Efésios, capítulo 6, versos de 5 a 7. Efésios, capítulo 6, versos de 5 a 7. Coloque o seu dedo aí no texto bíblico de João e abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6, de 5 a 7. Diz assim: vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como a agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Servos que servem como ao Senhor e não como a homens. E a família de Lázaro, ela servia como ao Senhor e não como a homens. Aqui, irmãos, esse serviço nós podemos incluir o trabalho que você realiza. Você que é dona de casa, no seu trabalho, no dia a dia, serviços domésticos. Ou você que trabalha na indústria. Ou você que trabalha no comércio. Ou você mesmo que é funcionário público. Ou mesmo você que é estudante. Como tem sido feito ou realizado o seu trabalho? Ou o seu serviço? Tem sido feito como ao Senhor ou tem sido feito como a homens? Em Lucas capítulo 10, versos 40 a 41, Maria foi advertida por Jesus. O texto bíblico diz que Maria realizava o seu trabalho de forma distraída. Ou seja, o seu trabalho naquele momento não era feito como ao Senhor, mas sim como a homens. E Jesus, percebendo isso, chama a sua atenção, adverte e ela aprende a lição. E nesse texto, nós vemos ela fazendo a mesma coisa, servindo ao Senhor, mas agora servindo como ao Senhor e não como a homens. Quero dizer a você que se você está infeliz no seu trabalho, não realize o seu trabalho de forma relaxada. Não faça o seu trabalho de forma displicente.
Faça o seu trabalho, o seu serviço como ao Senhor e não como a homens. Se você está infeliz, ore, peça a Deus, se prepare, estude, que eu tenho certeza que Deus vai abrir outras portas para você de trabalho ou de serviço. Mas não realize o seu trabalho de qualquer jeito. Ah, irmão Fábio, você está falando isso porque você não conhece o meu patrão. Eu não preciso conhecer. O Senhor quer que você realize e dê o melhor de você, aonde você estiver, independente de quem é o seu patrão ou o seu chefe. Seja o melhor. Nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas que trabalharam como ao Senhor e não como a homens. E eu quero citar agora um exemplo aos irmãos. Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis, capítulo 39, versos de 1 a 4. Lá nós temos o exemplo de José do Egito. Gênesis 39, de 1 a 4. José ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E lá no Egito ele foi trabalhar na casa de Potifar como escravo. Mas ele foi o melhor. Vamos ler então Gênesis 39, versos de 1 a 4, que diz: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos israelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou tudo o que tinha. José, mesmo sendo escravo, trabalhava como ao Senhor e não como a homens. Depois, ele foi parar na prisão. A mulher de Potifar queria se deitar com ele, mas ele não aceitou, ele recusou. E naquela armadilha, ele acabou sendo preso. Mas mesmo na prisão, José continuou sendo o mesmo. E ele acabou se tornando uma referência para os presos. Capítulo 39, versos 22 e 23, diz assim: E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Mesmo na prisão, José trabalhava e realizava o seu trabalho como ao Senhor, e não como a homens. Mas não parou por aí. Deus tirou José da prisão, e através de Faraó, então, ele é colocado como governador do Egito. E lá no capítulo 41, versos 39 e 40, nós vemos isso, que diz: Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Trabalho realizado como ao Senhor e não como a homens.
Ele foi reconhecido e honrado pelo Senhor, pelo que ele então realizava. A família de Lázaro não era diferente no seu modo de agir, e da mesma forma que o amor de Deus era sobre José, também o era sobre a família de Lázaro. Porque tudo era feito e realizado como ao Senhor e não como a homens. A segunda virtude que encontramos na família de Lázaro está no verso 2, parte B, que diz: e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Tempo ao Senhor. Provavelmente, quando Jesus chegou nesta última visita à família de Lázaro, porque saindo dali ele iria direto para Jerusalém, e entrando em Jerusalém o seu fim seria a cruz do Calvário. Quando ele então vem fazer essa última visita à família de Lázaro, com certeza ele não os encontrou à toa. Tenho certeza que quando Jesus chegou lá, todos estavam envolvidos em suas tarefas diárias, realizando atividades das mais diversas. Mas quando Jesus chega, eles param tudo. E aí, o tempo deles é dedicado exclusivamente ao Senhor. Marta e Maria, elas não estavam à mesa com Jesus. O texto diz que Lázaro estava à mesa com Jesus. Mas, irmãos, a mulher é diferente do homem. Mesmo Marta e Maria não estando à mesa, elas também estavam se alimentando dos ensinos, das doutrinas, dos ensinamentos de Jesus. Lázaro estava sentado ali, se alimentando espiritualmente dos ensinos de Jesus. Mas Marta e Maria, mesmo não estando à mesa, também estavam se alimentando dos ensinos, das parábolas e das doutrinas de Jesus. A mulher é diferente do homem. Ela consegue realizar diversas atividades ao mesmo tempo. Ela pode estar na cozinha, ela sabe o que está acontecendo no banheiro, na sala, no quintal, em tudo. Quem é mulher sabe disso. Os irmãos sabem disso. Mas o homem não é assim. O homem ele precisa se focar. Por isso Lázaro estava ali sentadinho à mesa, focado nos ensinamentos de Jesus. Mas Marta e Maria estavam realizando outras coisas, mas mesmo assim também estavam absorvendo os ensinamentos de Jesus. O tempo era exclusivo de Jesus. Nós temos também exemplos bíblicos de pessoas que dedicavam tempo a Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 2. Evangelho de Lucas capítulo 2. Aqui nós estaremos vendo os pastores de Belém. Lucas capítulo 2, a partir do verso 2. Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, irmãos. Diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis
aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Verso 15. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Verso 8 diz que os pastores estavam no campo, estavam trabalhando, estavam pastoreando, não estavam à toa. Mas a partir do momento que eles sabem de Jesus, verso 15 diz: vamos, pois, a Belém. Tempo para o Senhor, tempo para Jesus. Param tudo na mesma hora e se voltam completamente para o Senhor. Se dedicam exclusivamente ao Senhor. Outro exemplo que nós temos no mesmo Evangelho de Lucas, nós temos o exemplo de Zaqueu. Lucas, capítulo 19. Versos de 1 a 6. Diz assim o texto: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. Zaqueu era um homem ocupadíssimo, era rico, cheio de atividades, mas chegou um momento em que ele para tudo e se volta então para Jesus. Parou sua vida, foi até Jesus, e Jesus então o convida para ir à sua casa. Há momentos, meus irmãos, em que é preciso parar. É preciso parar e se voltar para o Senhor. E dedicar tempo a Ele. O mundo ao nosso redor, em que vivemos atualmente, ele tenta nos sufocar. Ele tenta de todas as maneiras nos envolver com muitas coisas. E aí, nós nunca temos tempo para o Senhor. Entra semana, entra dia, sai dia. E malemar eu tenho tempo para vir ao domingo para adorar o Senhor. Não tenho tempo. Porque você está sufocado com as coisas do mundo. É preciso então colocar-se na presença de Jesus e lembrar que a nossa pátria não é essa. Nós desejamos uma melhor, que é a celestial. Nós somos peregrinos aqui. Estamos de passagem. Não se deixe sufocar pelas coisas do mundo. Reserve tempo ao Senhor. A última e
terceira virtude que nós encontramos no texto, que despertou o amor de Jesus pela família de Lázaro, é a adoração. Serviço, tempo, adoração. A família de Lázaro era uma família que servia ao Senhor. Servia ao Senhor com o seu trabalho, com o seu serviço, independente da presença física de Jesus. Era uma família que dedicava tempo ao Senhor, independente da presença física de Jesus. E era também uma família que adorava ao Senhor, independente da presença física de Jesus. Eu diria, irmãos, que a adoração ela é o fator principal de nossa vida cristã. A adoração, ela expressa a nossa essência diante de Deus. E se existe hipocrisia, se existe falsidade, Ele vai saber. É preciso adorar ao Senhor, seja no trabalho, no seu serviço, seja no tempo que você está dedicando ao Senhor, que possa ser feito como ao Senhor e não como a homens. O Senhor, Ele não quer ser adorado apenas pelos lábios. Os fariseus faziam isso. E o Senhor detestava isso. O Senhor detesta a falsidade, a hipocrisia. A adoração falsa diante de Deus é uma adoração que não cheira bem. O texto bíblico diz que quando Maria derrama então o perfume aos pés de Jesus, toda a casa se encheu do cheiro do nardo puro. Adoração verdadeira. A adoração verdadeira, ela exala de nossas vidas o seu cheiro. E as pessoas sentem. Da mesma forma, quando existe falsidade e hipocrisia, as pessoas também sentem o cheiro. Tem um texto bíblico que fala sobre isso. Paulo escreveu sobre a adoração verdadeira. Vamos dar uma olhadinha em 2 Coríntios, para encerrar. Capítulo 2, versos de 14 a 17. Abra sua Bíblia, leia esses versículos, guarde no seu coração. 2 Coríntios, capítulo 2, versos de 14 a 17. Diz assim: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estes, e para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como servo, como de Deus, na presença de Deus. Cheiro de morte ou cheiro de vida?
Cheiro de nardo, de perfume ou cheiro de podridão? A sua adoração ao Senhor está exalando um cheiro. Qual é esse cheiro? Tem levado pessoas a Cristo? Ou tem sido o contrário? Minha oração é que possamos então adorar ao Senhor com o nosso serviço, adorar ao Senhor com o nosso tempo, adorar ao Senhor com nossa sinceridade. Amém?